Olá, amigos telespectadores da TV Araguaia. Sou Naim Halum e estamos começando mais um programa Saúde é Tudo. Que bom ter vocês em nossa companhia. E hoje o nosso assunto é infecção de urina e cálculo renal. E para falar sobre este assunto, está aqui conosco no nosso estúdio o médico urologista aqui da cidade de Palmas, o Dr. Vitor Marques França. Dr. Vitor Marques França, seja muito bem-vindo ao nosso programa Saúde é Tudo. Eu é que agradeço o convite, eu que agradeço toda a TV pelo convite. Vamos tentar tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis aí agora. Tá ótimo. Bom, meus amigos, eu peço a vocês que fiquem aí na frente do seu celular, do seu computador, não saia, porque hoje o Dr. Vitor vai passar informações importantíssimas para vocês, principalmente nesta época do ano, né, que estamos no mês de julho, um calor aí, né, doutor, de 42 graus, 40 graus, muita gente aí nas praias, tomando uma cerveja e tal, e o Dr. Vitor vai dar uma dica muito boa para vocês, tá bom? Bom, doutor Vitor, então vamos começar aqui o nosso programa. Perfeito, vou começar aí com a primeira pergunta para o senhor. Vamos lá então. O que é cálculo renal e quais são os sintomas, doutor? Perfeito. Naim, só para a gente poder entender, o cálculo renal, às vezes, quando o paciente ele pergunta para o próprio urologista, doutor, o cálculo renal, ele é o mesmo que uma pedra renal? É o mesmo, Naim, para a gente poder entender. Naim, ela é a mesma forma de, ela é o mesmo sistema de formação de que uma pedra, que às vezes a gente vê ali no fundo do rio. Quando nós estamos no nosso Araguaia aqui, no nosso Tocantins, a gente dá um mergulho ali com o olho aberto, a gente vê aquele pequeno fragmento de areia passando. Com certeza, aquilo por um longo período, ele vai formar o cascalho, vai formar a pedra, é o que acontece com a gente. O cálculo renal nada mais é do que a formação, o aglomerado de alguns cristais, de alguns tipos de íons, sendo ele de oxalato de cálcio, cristais de estruvita, são formações que vão se aderindo entre eles, formando a pedra em si. Tanto é, Naim, que até para a gente poder quebrar esse cálculo depois, é o mesmo sistema de quebrar uma pedra de cascalho. Se eu e você for sentar ali fora agora na rua, é o mesmo sistema. É uma pedrinha daquela, é basicamente aquilo que a gente vai ter dentro do rim mesmo. É algo feito basicamente de oxalato de cálcio. A diferença é que no ser humano, junto, Naim, com o oxalato de cálcio, ele vai ter alguns probleminhas. Tipo, se a gente pegar a pedra que nós acabamos de citar aqui, que fica lá no Araguaia, por exemplo, fica lá no fundo do rio, ela é uma pedra feita de fungos, bactérias, junto com esse oxalato. Nós também somos do mesmo jeito. Há algumas bactérias que fazem a selagem, o que ele que liga. Seria isso aí? Exatamente, Naim, olha só. Essa foto ficou perfeita. Mostra pra gente, Naim, olha você que não é médico, mas você observando isso aqui, cara, isso aqui é uma mesma pedra que a gente vê ali no lago. Se a gente pegar um pedaço de cascalho e quebrar ela no meio, é basicamente a mesma coisa. A diferença, Naim, que a gente consegue ver nessa foto aqui, por exemplo, a gente consegue ver algumas camadas. Às vezes, por quê? Porque essa pedra aqui, ela é relativamente recente. Um ser humano, ele vive em torno de no máximo 85, 90 anos, a gente tira um cálculo desse aqui no ser humano, vamos supor, de 30 anos. A gente consegue ver as camadas mais certinhas ainda. Uma pedra mais velha a gente não vê tanto, as camadas estão bem mais difíceis de identificar. Mas, Naim, respondendo a pergunta, é basicamente um acumulado de cristais que se acumularam através, que eles se uniram através de uma junção de bactérias, fungos, formando essa imagem que a gente tá vendo aqui. Quando você pensar em cálculo renal, Naim, é a mesma coisa de você olhar para o chão lá da sua casa, lá no seu quintal. Quando você olha uma pedrinha daquela, é basicamente a mesma coisa, viu, Mesma Naim? coisa que nós temos mesma dentro coisa. do organismo. E imagine para poder quebrar aquilo dentro do nosso organismo. Esse é um problema sério. Através de laser. Através de laser, Naim, aliás, Naim, não só o laser, hein? A gente tem que colocar, Naim, olha só, essa imagem aqui é uma das imagens muito boas pra gente poder ver. Eu sei que não ficou pra gente poder entender. Essa parte azul aqui, ó, é a fibra laser, é o que a gente quebra, Naim. A gente tem que ter um controle, cara, de energia muito grande. Mas você me perguntou, Vitor, é só através de laser? Não, Naim. A gente ainda tem alguns outros dispositivos litotridores. Naim, resumindo a história, uma britadeira. Um litotridor, cara, nada mais é do que um sistema onde ele tem uma haste de ferro que tem uma ponta, imagine tipo uma haste de ferro igual o raio de uma bicicleta. Ele está ligado num certo dispositivo aonde ele começa a fazer certos impulsos. Ele bate na pedra e tenta quebrar. Naim, às vezes tem cálculos, Naim. Mas essa vareta... Essa varetinha. Ela fica pro lado externo. Fica pro lado externo. A gente controla... penetra lá Penetra, Naim. Ela penetra através do aparelho. A gente entra com o aparelho, um ureterorreno, que é um dos aparelhos mais utilizados para a gente entrar, pegar os cálculos mais de forma endoscópica.
Chegou lá na ponta do cálculo, aí a gente começa a dar um toquinho nele ali até ele quebrar. Como eu te falei, graças a Deus, é um cálculo que não é de muito tempo. Então ele é mais fácil de ser fragmentado dessa forma. Daí, menino, tem alguns tipos de cálculo que a gente vai quebrar no paciente. Tem certas cirurgias, a cirurgia percutânea, por exemplo, que a gente utiliza um desses litotridores, o próprio paciente balança. Quando a gente usa o litotridor lá, o paciente do tanto que essa pedra é dura, cara. Então dá trabalho sim. E um dos problemas principais, Naim, de quebrar uma pedra, o que é? Não é só quebrar. É quebrar e a gente conseguir tirar os fragmentos dela. Os fragmentos. Aqui, ó, boa, cara. Esse aqui, Naim, uma foto ficou muito legal para ilustrar pro pessoal. Esse aqui é um dos aparelhos que a gente entra dentro do canal da urina. É o mais utilizado, chamado ureterorreno semirrígido. Naim, é do jeito que você tá vendo aqui, mano. É uma vareta. Naim, é uma vareta. Então você entra pelo canal da uretra, para não ter corte. Hoje em dia, Naim, é muito mais, é muito difícil os casos que a gente quebra o cálculo renal, a gente não tem mais o procedimento cirúrgico de tirar o cálculo renal lá de dentro. Só alguns casos bem específicos. A grande maioria é utilizado esse aparelho aí, ó, o ureterorrenolitotridor, aonde a gente tem um canal aqui, ó, que é essa parte, essa voltinha que ele tem aqui no nosso canal, é aqui que entra a outra vareta ou entra a fibra laser, enfim, é onde a gente passa. Aí quando tritura a pedra, esse aparelho aqui que tira a pedra. Mas Naim, boa pergunta. Como é que a gente tira a pedra? A gente tira a pedra, Naim, usando um dispositivo chamado basket. É o nome comum dele, é o chamado bolsa extratora. Que nós tiramos o fragmento por fragmento através dessa bolsa extratora aí, desse catéter extrator. Inclusive, é uma das coisas que mais, às vezes, deixam a cirurgia de cálculo renal ela um pouco mais dispendiosa, Naim. Porque todos esses aparelhos, como a nossa imagem mostra bem, é tudo endoscópio, né? São aparelhos caros, cara, e eles são muito sensíveis, ainda são aparelhos que a urologia em si, né, ela tem os aparelhos endoscópicos, cara, ele tem 40 anos pra cá. Tem muito pouco tempo que foi desenvolvido isso. Então, cada vez mais está se especializando. Tinha que fazer corte, Naim, exato. E Naim tinha uma complicação invasivo, bem invasiva. Naim, até hoje em dia, a gente vê pacientes que têm 2, 3 cortes no mesmo local. Porque, infelizmente, é um paciente acumulador crônico de cálculo e ele vai ter problemas em relação à vida. Olha só, Naim, essa foto ficou legal, ó. Esse aí, cara, é o catéter extrator, o catéter basket. Tem ele de várias maneiras, aquele catéter superior ali, ele é um catéter que a gente utiliza ele principalmente dentro do canal da urina, do ureter, e esse de baixo a gente utiliza ele dentro do rim. Onde é isso, essa cestinha aí que a gente usa para poder tirar cada fragmento daquele que foi mostrado na nossa primeira foto. É o trabalho de quebrar uma pedra, não é só quebrar, é quebrar e tirar os fragmentos. Exato. Né? Ei, Naim, isso dá um trabalho, menino. Eu tenho que dar os parabéns aqui para nossa técnica aqui. Nossa, viu? Essa menina, vou te falar uma coisa. Não, o xará nosso aqui é campeão, rapaz. Ele acha mesmo as porque, Naim, é importante, eu acho que o nosso xará está fazendo um trabalho excepcional, porque às vezes, dentro da urologia, da cirurgia minimamente invasiva que a urologia propõe, é difícil da gente entender. Mas pra você ver, Naim, só hoje aqui eu tenho certeza que nossa população, os nossos telespectadores, cara, não é difícil entender. Naim, a gente brinca, o urologista, quando se fala em cálculo renal, ele é um encanador. Eu tenho que entrar dentro de um canto que tá entupido e tentar quebrar, tirar essa sujeira que tá lá dentro. Grande maioria das vezes essas sujeiras são cálculos renais. E tem que forma de quebrar cálculo igual a gente quebra cálculo numa encanação, Naim. Vai lá na sua casa. Se você não quer quebrar o cano ou trocar esse cano, você entrar por dentro dele, o que você faz? Você entra com uma mangueira de jardim, dá uma futucada lá dentro para poder ver se essa sujeira sai. É a mesma coisa, Naim. A gente só usa alguns dispositivos a mais. E lógico, esse cano tá funcionando, não pode desligar o motor. Ah, tá certo, doutor, tá certo. Bom, doutor Vitor, é mito ou é verdade que só adultos que tem pedra nos rins? Não, Naim, isso Crianças ocorrem? Pode ocorrer sim, Naim, isso é um mito, cara, porque não é só os adultos, cara, aliás, Naim, qualquer faixa etária. Naim, menos, é muito menos incidente a nefrolitíase, o cálculo renal em criança, do que nos adultos. Mas, Naim, quando tem, é um trabalho bem árduo. Grande maioria, cara, das medicações, tratamentos cirúrgicos, pra você ver, agora nós estávamos mostrando um ureterorreno aqui, Naim, e ele é um ureterorreno adulto. Cara, o de criança, ele é bem mais sensível, a própria formação do sistema urinário da criança, ela tá bem, é uma camada muito mais fina, passível de erro do cirurgião. Existe, Naim, dentro da urologia, uma subespecialidade que é a urologia pediátrica. O cara que mexe só com isso, porque às vezes os urologistas adultos, cara, não tem tanta destreza para isso. E, Naim, tem problema sim,
tem tratamento, às vezes é difícil, porque como nós conversávamos aqui no início, você, Naim, já teve até uns episódios de cálculo renal, de cólica renal. Já tive. Naim, imagine uma criancinha de 2 anos sentindo aquela dor que você sentiu. Doido. Pois é, Naim, é difícil, cara. Isso às vezes está relacionado com alguma doença pré-existente da criança, às vezes, Naim, até má alimentação, uma criancinha um pouco mais obesa, às vezes não está cuidando muito da alimentação, são os formadores de cálculo aí. Líquido, né, Exato, Naim. E, menino, e se criança, você sabe, se você não der água, ele não toma. Não toma, não. Ele quer tomar o refrigerante dele, ele quer tomar outra coisa. Você tem que ficar atacando a água Cima dele, exatamente, Naim. Exatamente isso. Não, mas tá bom, vamos ver. Bom, e muita gente associa também, doutor Vitor, a dor do cálculo renal com a dor do parto. É verdade, Naim, é uma das piores dores que tem. Naim, aliás, eu vou até te dar uma escala aqui, ó. E fala até também de infarto, exatamente, né? Naim, olha, eu vou completar o que você falou tá totalmente correto, Naim, porque assim, olha, primeiro vamos colocar assim, doutor Vitor, qual que é uma das as principais dores do mundo? As piores dores do mundo, Naim, ela tem uma escala difícil de a gente falar, cara, mas é assim, ó. A pior dor do mundo, cara, é a gente ter a sensação de morrer queimado. Infelizmente, o cara que teve o corpo queimado por assim, grandes partes, a superfície corporal com bastante queimadura, é uma dor violenta e tá em primeiro lugar. Morrer queimado é difícil, Naim. O cara que não chega a morrer, ele doeu muito. Segunda parte, cara, é a dor do cálculo renal. A terceira ali na medalha de bronze tá a dor do parto. Ô, doutor, por que perdeu? Por causa da intensidade da dor, né? Foi não, Naim, porque a dor do parto, as nossas mulheres, elas ainda esquecem. Tanto é que ela quer ter outro filho. Ela pode falar que ela teve 10 partos, aí ela tem. Pergunta uma pessoa que teve uma cólica renal se ela quer ter outra. Eu quero ter outra. Ô, menino, por isso que ela ganha, Naim. E é uma dor de forte intensidade mesmo. Espero não ter mais, né? Graças a Deus, Naim. Graças a Deus, Ô, rapaz, hoje, é difícil, Naim, é complicado. Mas depois disso também passei a tomar muito líquido. Ô, aí, ó, tá vendo? Água, mudou um pouco a rotina da vida aí. Tem que cuidar bem dos rins, né, E, doutor? nossa, Naim, nem fala. E essa água que nós estamos falando aqui agora, Naim, cara, se eu posso falar, se é o combustível, é a vitamina, imagina o que você quiser, que dá vida ao rim. Só a água ou qualquer líquido pode... Naim, a gente pode colocar qualquer líquido. Lógico, o ser humano... Melhor é a água, Melhor né? é a água, Naim. Porque o ser humano, ele é meio mala, né? A gente fala assim, não, Naim, eu vou te dar um suco. Aí o cara, o que ele faz? Ele toma ali um sucão de laranja, mas ele entopa o sucão de laranja de açúcar. Ou então, às vezes, a laranja não estava numa qualidade boa, às vezes ele colocou muita laranja e pouca água, o suco ficou bem concentrado. Tanto é, Naim, que é o seguinte, por exemplo, a gente tá falando do suco de laranja aqui. Uai, doutor, quer dizer que um suco de laranja puro demais, ele é muito ruim, não é tão bom para a saúde? Naim, se fosse assim, Deus tinha feito o suco de laranja no pé, não foi só uma. A ideia é que a gente chupe uma laranja daquela. A ideia é que no nosso suco tenha uma, duas e bastante líquido. Mas, Naim, qualquer tipo de líquido tá valendo? Tá valendo, Naim. A gente precisa isso. Lógico, não estou falando em quantidades de líquido, nós vamos conversar aqui um pouco, porque, Naim, isso está relacionado, a formação do líquido está relacionado, a formação do cálculo está relacionado com o líquido. Precisamos entender como que forma esse cálculo renal através de uma questão de soluto solvente para a gente poder mostrar para o nosso telespectador como que é essa quantidade de água. Aí ele vai entender melhor como que a quantidade de água interfere nessa dissolução do cálculo renal. Certo. Bom, doutor, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Eu peço aqui aos nossos telespectadores que a cada dia estão mais assíduos, né? E a nossa audiência, graças a Deus, imensa, aumentando cara, a cada dia, que não saiam daí, da frente do seu smartphone, do seu computador, nos aguardem. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial de 2 minutinhos e voltamos já já. Perfeito.